Para que eu? Para que eu? Esta é uma forma um pouco diferente de se fazer uma pergunta que vem acompanhando a humanidade ao longo de toda a sua história. Eu creio que a maioria das pessoas ao longo da sua vida, em um momento ou outro, já fizeram a pergunta que trata da razão da nossa existência. Por que eu existo? Qual é o sentido de se viver aqui? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual a razão para que nós vivamos? Eu creio que todos nós já nos fizemos essa pergunta e mais de uma vez. E a resposta a esta pergunta é importantíssimo, é fundamental que seja obtida, porque ela vai exatamente proporcionar o sentido da nossa vida. Por que é que eu existo? Qual a razão de eu viver? E a resposta a essa pergunta ela se torna ainda mais relevante em momentos em que nós passamos por dificuldades, por crises existenciais, problemas mais agudos. Então, questiona-se se há razão para se viver, qual o motivo de enfrentar essas dificuldades que às vezes se estendem por um período longo da nossa vida. E eu creio que muitas pessoas que não encontraram essa resposta foram levadas ao desespero e até deram cabo da sua própria vida, porque não encontraram sentido, não encontraram motivação, não encontraram razão para se viver. Então, tomaram este caminho trágico do suicídio, de dar cabo, dar fim à sua própria vida. Portanto, sabemos por que é que nós existimos, sabemos qual a razão, qual o sentido, qual a direção, qual o fim da nossa vida, qual o propósito, é fundamental, é essencial para que nós possamos ter uma existência saudável e próspera também. E a resposta a essa pergunta tem sido buscada por vários caminhos e várias maneiras ao longo da história. Eu mesmo já vi documentários que foram feitos, pelo menos um documentário que foi feito, em que essa pergunta era feita a várias pessoas, até pessoas de destaque de diversos segmentos da sociedade. Então era perguntado a essas pessoas qual o sentido, qual a razão, que resposta essas pessoas teriam a essa pergunta. Pessoas que eram religiosas, artistas, atletas, os mais variados segmentos da sociedade. E essa resposta não aparece. O que eu pude observar é que há uma unanimidade até nessas pessoas dizendo que estão à busca dessa resposta. Estão tentando encontrá-la de maneira satisfatória, que realmente possa produzir uma vida com qualidade, uma existência em paz e próspera. E eu creio que, com toda a convicção, eu creio que a resposta a essa pergunta, ela não está na mente das pessoas, não está no conhecimento do ser humano. Essa resposta só pode ser encontrada na sua origem, que é o Criador, que é Deus que fez o homem. Eu quero ler um texto muito conhecido da Bíblia, que está no capítulo 1 de Gênesis. O livro de Gênesis na Bíblia trata da criação, trata da Gênese, do princípio, do começo. E no primeiro capítulo do livro de Gênesis, na Bíblia, nós temos esta informação básica. No capítulo 1, no versículo 26, nós temos esta revelação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O 27 diz: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
palavra de Deus, já no seu início, ela já traz essa revelação de que o homem é fruto da criação de Deus. Foi Deus quem criou o homem. E Deus nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Portanto, se nós quisermos saber qual o sentido da vida, o sentido da nossa existência, por que eu vivo, por que eu existo, essa pergunta precisa ser respondida por Deus. Ele que nos criou. E somente Ele, então, pode nos dar essa resposta e dizer-nos qual é o objetivo, qual a expectativa dele em ter nos criado, em ter formado a raça humana, a humanidade. E graças a Deus, felizmente, essa resposta é possível de ser encontrada na Bíblia. Deus não nos deixou na ignorância, Deus não ocultou o propósito do seu coração, mas Ele revelou ao longo da Bíblia, nós vamos poder obter essa resposta. Portanto, se nós partimos para buscar com toda a humildade, nos despojando de toda a soberba, de toda a presunção de que nós somos inteligentes e o suficiente para nós mesmos encontrarmos essa resposta, mas nós nos humilhamos diante de Deus, pedindo: Deus, mostra-me, revela. Nós então certamente vamos obter da parte de Deus esta revelação, porque se trata de revelação, é algo que Deus mostra, e Ele nos encoraja na sua palavra, dizendo que aquele que busca, acha, o que pede, recebe, quem bate, abrir-se-lhe-á. Portanto, a minha oração é que todos nós possamos assim comparecer diante de Deus, numa atitude de humildade, pedindo a Ele: Senhor, revela, mostra-me, Deus, por que o Senhor me criou, qual o sentido da minha vida, qual a expectativa, qual é a direção que o Senhor estabeleceu para a minha existência. E certamente essa resposta nos conduzirá, nos proporcionará uma existência muito feliz e realizada. Porque longe do propósito de Deus, certamente nós vamos encontrar um caminho de frustração, de angústia, de dúvida, de incerteza, um vazio. A minha oração, portanto, é que possamos juntos examinar a Bíblia e buscar de Deus esta revelação, para que todos nós tenhamos um viver com uma qualidade que Deus planejou desde o princípio, um propósito que Deus estabeleceu desde antes da criação do mundo. Amém.